Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal desse que vos fala, Pastor Ricardo de Oliveira. Queridos, estaremos tratando de um tema hoje muito importante, com poucas palavras, com muita objetividade, como é de praxe aqui do nosso canal e como é de praxe da minha pessoa. Mas antes de falarmos alguma coisa acerca da palavra de Deus, eu peço humildemente aqui a sua inscrição no canal. Eu peço que você dê o like, que é aquele joinha, que isso é muito importante. O nosso canal ele não tem alcançado mais pessoas devido à falta de likes, que não custa nada você dar aquele joinha lá no nosso vídeo. Isso vai ajudar muito o canal e o algoritmo do YouTube entenderá que o vídeo é relevante e vai recomendá-lo para mais pessoas, ok? Então dê o like, se inscreva no canal, compartilhe nos seus grupos de igreja, de WhatsApp, de família. Com isso, muitos irão se inscrever no nosso canal e ajudando o nosso crescimento aqui na plataforma do YouTube. Queridos, eu quero deixar aqui um texto da Palavra de Deus para a nossa meditação, que diz assim, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 24 e no versículo 35, que diz assim, o céu e a terra passarão, porém as minhas palavras não hão de passar. Ok? Isso foi inserido dentro do contexto do sermão profético de Jesus Cristo, que está no capítulo 24. Todo o capítulo 24, praticamente todo ele vai lidar com questões proféticas e é chamado de Apocalipse de Jesus. O capítulo 25 também teremos ali menções proféticas muito importantes acerca da palavra de Deus, da palavra do Senhor Jesus, acerca dos últimos dias, das coisas que hão de acontecer. E fique muito atento nesses dois capítulos, capítulo 24, capítulo 25, a nível de escatologia, ok? Bom, o tema que nós queremos falar é sobre a questão da relativização da palavra de Deus. O que eu quero dizer com relativização da palavra de Deus? Queridos, existem muitas pessoas que elas estão pegando muitos textos da Bíblia Sagrada e elas estão relativizando, ou seja, não, esse texto aqui não é bem dessa maneira como as pessoas entendem. Esse texto aqui por exemplo, a questão do inferno, né? Existem pessoas hoje, pastores até, dizendo que o inferno é um estado de espírito. E muitos até, eu vi um pastor um dia desse, não preciso citar o nome dele, dizendo que ele já esteve no inferno, porque o inferno é uma angústia, é uma depressão, é um estado de espírito abalado, e com isso relativiza a questão da existência do inferno. Então, como fica as palavras de Jesus Cristo, as palavras do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, de Judas e do Apocalipse, acerca desta questão, falando do Guiena, que é o inferno que vai absorver o próprio inferno, é a questão do próprio inferno, né? Mas esse mesmo pastor, né, eu estava observando que ele fala muito de crer no Evangelho, de acreditar no Evangelho. Tudo ele invoca o Evangelho como verdade absoluta e como verdade inquestionável. Mas, ao mesmo tempo, quando há questões que são mais delicadas, porque a questão do inferno é uma questão delicada, não é fácil essa questão, não é todos que estão preparados para falar acerca da mesma, e muitos evitam até mesmo nos púlpitos das igrejas falar sobre estas questões, nos cultos doutrinários, nos cultos de ensino, nos cultos de público, em que na verdade era-se necessário falar-se mais acerca disso, porque infelizmente as pessoas que não crerem no Evangelho, como disse Jesus, quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. E crer em quê? No Evangelho do Senhor Jesus, nas palavras do Senhor Jesus. E nesse versículo que nós acabamos de ler aqui agora, capítulo de Mateus, capítulo 24, versículo 35, o Senhor Jesus é bem claro em dizer, o céu e a terra passarão, porque é verdade. Como o céu e a terra que hoje existem, eles são materiais, são mutáveis, e a termodinâmica já diz que tudo que é material está em constante estado de morte, de deterioração. Então, os céus e a terra que existem agora, Pedro até diz que eles estão entesourados como que para o fogo.
e passarão com estrepitoso estrondo, e virão novos céus e nova terra. E é bíblico isso. O livro do Apocalipse promete-nos esta bênção, que haveriam novos céus e nova terra, nos quais habitarão a justiça de Deus para todo sempre, a eternidade. Então, meus queridos, Jesus disse que o céu e a terra passarão, mas as palavras dele não hão de passar. Em outras palavras, a palavra do Cristo, o Evangelho do Cristo, do nosso Salvador, Jesus, o Messias, Jesus o Cristo, elas são palavras eternas, elas são palavras inquestionáveis, elas são palavras inegociáveis, elas não podem ser relativizadas, elas não podem ser relegadas a um plano ideológico, filosófico, que muitos querem fazer com que a palavra de Deus, aqui não, aqui a palavra de Deus tem que ser crida dessa forma, como está escrito aqui. Mas aqui não é bem desse jeito, aqui o jeito é outro, devemos pensar de outra forma, de outra maneira, não é bem desse jeito, né? Eu citei essa questão do inferno, mas há outras questões que não precisamos tocar aqui, que são questões assim bem delicadas, né? Que a palavra de Deus diz-nos, literalmente falando, que não são aceitas por Deus, mas que os homens que dizem ser os representantes e os pregadores do Evangelho estão relativizando, dizendo que não é bem assim, que a coisa não é bem assim, e eu vejo até mais coerência, me desculpem a expressão, em alguns outros religiosos de outras religiões, como por exemplo o Islã, em que eles dizem que aquilo ali é a palavra de Alá, e com a palavra de Alá não há negociação, não há negociação. A palavra de Alá é a palavra de Alá, e você não pode negociar a palavra de Alá. Contrariamente, há muitos pastores evangélicos que hoje estão contrariando a palavra de Deus, relativizando a palavra de Deus, interpretando a palavra de Deus ao seu modo. Com isso não estão fazendo uma exegese, mas estão fazendo uma exegese, e com isso estão confundindo a mente de muitas pessoas, o que é muito perigoso. As pessoas têm que conhecer a palavra de Deus verdadeiramente. Quando eu digo que nós não devemos relativizar, não estou querendo com isso dizer que nós não devemos pesquisar a fim de aprofundar o nosso conhecimento. Não, pelo contrário, devemos conhecer mais e mais de Deus, porque a revelação que Deus deixou-nos por meio da sua palavra, ela é muito funda, é um poço muito fundo. E existe muita coisa para nós escavarmos, para nós conhecermos, para nós tomarmos ciência e para enriquecer e edificar a nossa fé na pessoa bendita do Senhor Jesus, na pessoa bendita do Deus Todo-Poderoso, em conhecer melhor o Espírito Santo de Deus que mora em nós e conhecer, claro, a natureza da igreja, a função da igreja e conhecer o destino da igreja. Ok, queridos? Muito bem. Eu peço então o teu like, eu peço então a sua ajuda aí para participar conosco, divulgando o canal, mandando esse vídeo para mais pessoas, ok? E vamos deixar de relativizar o Evangelho, vamos crer no Evangelho, porque Jesus disse que aquele que cresce nele também creria nas palavras dele. Quem crê em mim, crê nas minhas palavras. O Senhor Jesus disse isso no Evangelho de João. O Evangelho de João, Jesus fala isso. Aquele que crê em mim e crê nas minhas palavras, esse tem a vida eterna. Ok? Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe a tua família. Deixamos aí essa reflexão e não esqueça de dar o like, que é aquele joinha. Não deixe de fazer um comentário construtivo no vídeo e não deixe de compartilhar. Amém? Deus vai abençoar a sua vida se você ajudar esse canal pequeno, mas que vai se tornar grande com a sua ajuda. Forte abraço, Deus abençoe, fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau, até o próximo vídeo.